Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 13, lá no último livro da Bíblia. Inicialmente eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 18. Apocalipse 13, o capítulo é o 13, o versículo a partir do 16 até o 18. Está escrito assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, muitas vezes nós olhamos assim, como se fosse algo distante de nós, muito longe da nossa realidade. Principalmente quando a gente vê aqui, né? E todo mundo só vai poder comprar ou vender se tiver um sinal, se tiver um número, ou na sua mão direita, ou na testa. E por muito tempo a gente achou que isso não era para o nosso tempo, nem para os nossos dias. Mas cada vez mais que o tempo vai passando e que as coisas vão se sucedendo, nós vemos que isso está perto de nós. Nós vimos aí o lançamento agora, aqui no Brasil, e a gente está um pouquinho atrasado. A gente está um pouquinho atrasado em relação a outros países, mas agora nós temos aí o Pix. Quem já ouviu falar no Pix aí? Então, a gente o Pix, se cadastra no Pix, no sistema de pagamento digital. Qual é a intenção disso tudo? Claramente, isso já no Brasil, que a gente está atrasado tecnologicamente, mas é acabar com o papel moeda. A intenção do Banco Central é que todas as transações se deem eletronicamente, porque aí acaba a corrupção. Se diminui a corrupção, porque aí, como vai ser tudo eletronicamente, tudo deixa rastro. Aquelas histórias que a gente viu de pessoa guardar 50 milhões no apartamento, né? Dinheiro em espécie para cá e para lá. A intenção é eliminar isso. A intenção, por um lado, a gente vê, é acabar com a corrupção, acabar com a criminalidade. Você vai diminuir o número de assaltos, de roubos. Mas a gente olhando, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que as coisas estão se encaminhando para que se cumpra aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu vi uma reportagem essa semana, eu não sei se ela é antiga ou se ela é nova, de uma loja na China, em que você entra, não tem nenhum vendedor. Eu sei que isso já é comum no Japão, você entrar num estabelecimento comercial que não tenha nenhum funcionário, à vista só câmeras, né? Nos Estados Unidos também já tem isso. Você entra em alguns estabelecimentos, não tem nenhum funcionário, é tudo eletrônico. Você entra lá, cheio de câmera, você escolhe o que você quer, você mesmo vai no caixa, você mesmo faz o pagamento. Estados Unidos eu já vi que tem isso, o Japão eu sei que tem isso. Essa loja era na China. O que eu achei diferente nessa reportagem foi que ela não usou cartão. Nas outras lojas que eu vi, a pessoa chegava lá, usava cartão, ou punha o dinheiro numa máquina, ou passava o cartão. Mas essa não, ela não pegou seu cartão, ela não pegou dinheiro, simplesmente pelo reconhecimento facial. A câmera tinha um monte de loja, aí tinha um lugar lá, dá um sorriso aqui que você vai ganhar um desconto, mas todo reconhecimento facial. E aí a reportagem falou que a China hoje é o país que tem o maior número de câmeras, um país todo é um grande Big Brother, né? Tem o maior número de câmeras do mundo. A todo momento que você vai na China, as câmeras do governo estão te identificando. Até passou na reportagem sobre uma pessoa procurada pela justiça, ele estava num show no meio de 60 mil pessoas, as câmeras de reconhecimento facial, o escuro, o ambiente,
Reconheceram, a polícia chegou lá e levou ele embora. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que, irmão, está próximo. Está próximo de acontecer. Quando nós olhamos para tudo que aconteceu nessa pandemia, e tudo que as pessoas estão querendo impor, por exemplo, aqui são várias as propostas no nosso governo para vacinação obrigatória. Quem não tomar vacina, eles estão estudando medidas. Por exemplo, você não vai poder viajar, ou de avião, ou de ônibus, você não vai poder ir no shopping, você não vai poder circular em ambiente se você não tomar sua vacina. Quando a gente olha para essa palavra aqui, a gente vê que ninguém vai comprar nem vender, a não ser que tenha um sinal, não está longe de nós. Não está longe de acontecer. A palavra de Deus, ela vai se cumprindo, ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. O tempo está muito próximo, mas algumas coisas vão acontecer. Primeiro, quero ver, vai ter um controle total do anticristo sobre toda a humanidade. E a gente viu aí que houve meio que uma sincronia de todos os países com esse negócio da pandemia. Todo mundo, quando teve uma diretriz, todo mundo acatou aquela diretriz. Vamos fazer lockdown, todo mundo fez lá sua quarentena. Então a gente vê que, e a gente viu algumas pessoas já falando que precisamos de um governo mundial. Algumas pessoas já falaram. Então a palavra de Deus está apontando para nós, para o cumprimento, para o surgimento do anticristo e do governo do anticristo. Aqui no capítulo 13, algumas coisas eu quero destacar para vocês. Primeiro, vai surgir um governo forte, global, que vai influenciar todo mundo. Vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. O dragão é o diabo. Capítulo 12 vai falar, e esse dragão é o diabo, né? Versículo 9, capítulo 12, versículo 9, vai falar assim, ó, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás foi expulso dos céus. Satanás não tem, como a gente leu no livro de Jó, que Satanás comparecia diante da presença do Senhor. Acabou, ele foi expulso. Amém? Quando Jesus está ali realizando o seu ministério, em Lucas 10, ele fala, eu vi Satanás cair do céu. Satanás foi expulso do céu. E agora, aonde a esfera de ação de Satanás é somente sobre essa terra. Por isso o aumento tão grande da maldade, o aumento tão grande da perversidade. Quando a gente olha para o nosso mundo, a gente fica muitas vezes ali estarrecido com as coisas que a gente vê. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente está vendo isso acontecer nos nossos dias. Então, Satanás vai entregar o seu poder, o seu trono e grande poderio a esse governo. Um governo que vai abranger toda a terra. Neste governo vai surgir o anticristo. Verso 3 e 4 vai falar do surgimento do anticristo. Diz assim, vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Muitas vezes a gente, e eu já ouvi muitas pessoas interpretando isso como uma pessoa, como um líder. E eu acredito que ela tem essa interpretação de um líder, mas eu também creio que isso tem a interpretação de uma ideologia. Quem nasceu nos anos 70 ou nos anos 60 vai se lembrar que o mundo era dividido entre duas ideologias. Nós tínhamos o bloco capitalista e o bloco socialista. Na década de 90, o que aconteceu? Caiu a cortina de ferro. Quem lembra da Europa dividida? O leste europeu comunista, o oeste capitalista. A Alemanha era dividida em duas. Berlim era dividida por um muro.
Tinha um lado comunista e tinha um lado capitalista. Nós vimos a queda do Muro de Berlim, nós vimos ruir a antiga União Soviética, deu origem a vários países. A antiga Iugoslávia, não existe mais Iugoslávia, deu origem a várias nações. Parecia que o marxismo e o socialismo tinha sido ferido de uma chaga mortal. Parecia que tinha acabado. O mundo inteiro ia se entregar somente ao sistema capitalista. Mas, de repente, o que nós estamos vendo hoje? A volta cada vez maior de um sistema baseado no marxismo. Quando a gente olha para o mundo hoje, várias nações estão influenciadas, nações que foram ali grandes e ferrenhas opositoras do comunismo. Quem diria que o Partido Democrata nos Estados Unidos hoje fosse dominado pelo marxismo? Quem diria? O presidente Kennedy, um dos maiores expressores ali, um dos maiores ícones do Partido Democrata, inimigo do comunismo, e a gente vê hoje o Partido Democrata abraçando toda a ideologia marxista. A gente olha para o Brasil, após lá o regime militar, só tivemos governos de centro-esquerda. Só tivemos governos. Agora, e nós tivemos um governo de direita, mas do final do regime militar para cá, somente governos de centro-esquerda. Quando a gente olha para nações como a França, dominada pelo marxismo, a Alemanha, outras que eram ali grandes opositores, estão dominados, a gente vê que há um crescimento do marxismo. E eu não tenho dúvida nenhuma, esse é o meio pelo qual o anticristo vai se estabelecer o seu governo. Porque qual é a grande característica do marxismo, dos governos comunistas? Olha a China, controle completo e absoluto sobre a população. Coreia do Norte, você vê Cuba, controle total, o Estado manda e desmanda na vida das pessoas. Ninguém tem liberdade, irmão, não tem liberdade, não pense que tem liberdade, que não tem. Quando eu estava no ensino médio, eu assisti naquela época ainda tinha a União Soviética, eu assisti um documentário sobre a União Soviética. Uma pessoa, quando a criança crescia, o Estado já dizia, ele vai estudar em tal escola. Não tem esse negócio, eu vou escolher a escola que eu estudo. Não, o Estado determina, você vai estudar em tal escola. O bairro que você mora é tal bairro que você vai morar. A casa que você tem é tal casa que você vai ter. A sua formação não é você que escolhe, o governo que diz, você vai se formar nisso aqui, ó. Você vai morar nesse bairro, você vai ter esse carro. E eu me lembro que a reportagem entrou no mercado da União Soviética e tinha lá sorvete. Aquela época que o repórter entrou era só sorvete de creme, não tinha vários sabores para todo mundo escolher. Era sorvete de creme. Marca de sabonete, não tinha várias marcas para as pessoas escolherem. Uma marca de sabonete, uma marca de pasta de dente, uma marca de sabão em pó. Hoje a gente olha para isso, não, mas será? Aconteceu, irmão. Talvez hoje ele foi se adaptando, porque Satanás é terrível. Talvez hoje não seja assim, mas na China, nesse nível, mas há um nível de controle total. A gente está vendo como eles estão perseguindo as igrejas cristãs. Pastores sendo presos, e a China, por incrível que pareça, tem uma igreja oficial apoiada pelo Estado. Só tem liberdade aquela igreja. Os pastores que foram presos só podem sair da prisão se assinarem um compromisso de se filiarem àquela denominação erigida pelo Estado, com a Bíblia que eles já modificaram a Bíblia, para exaltar. Então tudo que nós estamos vendo se encaixa nessa ideologia. Uma ideologia satânica, diabólica, antagonista com todos os princípios da palavra de Deus. Se engana quem pensa que tem alguma coisa de evangelho no marxismo. Olha o que mais vai dizer aqui da influência do anticristo. Nós lemos ali do surgimento do anticristo no 3 e 4. Olha a influência dele, a partir do verso 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses.
e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Eu vou dizer para os irmãos que hoje em dia é muito difícil, muito raro você conseguir se graduar sem nenhuma influência do marxismo. Muito raro. Isso começa, na minha época, começou desde o ensino primário. Desde o ensino primário, nós já foi colocado isso na nossa cabeça, e hoje muito mais. Hoje as universidades, os centros acadêmicos estão dominados por essa ideologia satânica. Ela fala grandes coisas, blasfêmias. Quando a gente olha, a gente vê aí pastores dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, é porque Satanás sabe que o grande antagonismo do marxismo é o cristianismo, com seus valores. Por isso, toda a luta do marxismo é para destruir os valores da moral judaico-cristã. A família está sendo tão atacada. Por quê? Satanás quer destruir a fé. Para ele destruir a fé, ele tem que destruir o quê? Valores. Convicções. Ele quer alterar, meu irmão, tudo aquilo que está... Então ele tem uma tática, eles se apropriam da história para recontar a história, mas eles recontam do jeito deles. Essa é a tática maligna. Se apropriar da história para recontar a história, mas recontam segundo o seu viés. Por isso nós vemos um grande número, e eu estou falando grande número, é grande número mesmo, de pastores influenciados por essa ideologia satânica. Aqui a palavra de Deus diz que aqueles que têm o seu nome escritos no livro da vida, esses não vão ser enganados. Verso 8. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós sabemos que grande parte da igreja, 50%, pelas parábolas de Jesus, não vai subir, não vai entrar no céu. Como é que a gente sabe isso? A parábola das 10 virgens, 5 entraram e 5 ficaram, 5 prudentes, 5 nécias, 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Então sempre quando o Senhor fala sobre a igreja, sempre o número é 50%. Então, grande parte da igreja vai ser influenciada. E Satanás não vai dizer, olha, eu sou Satanás, esse aqui é o anticristo, esse aqui é o falso profeta, olha, nós chegamos aqui para cumprir aquilo que está em Apocalipse. Não, Satanás não vai fazer isso. Ele vem de mansinho. Ele vai se infiltrando de mansinho. Ele vai se infiltrando de uma maneira que as pessoas não o percebam. E Jesus fala acerca destes dias, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, muitos... Como é que a gente sabe? A gente tem que olhar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus é aquilo que vai nos dar certeza do que é certo e do que é errado. Essa conversa de atualizar a Bíblia, essa conversa de que, olha, não é bem assim, cuidado com isso, irmão. A gente tem que estar atento, porque isso que nós lemos aqui na Bíblia está acontecendo nos nossos dias. Pastor, misericórdia. Quando a gente olha para o mundo que nós estamos vendo, nós vamos ver aí Satanás entrando de mansinho, e ele vai levantar o seu falso profeta. Verso 11 diz, vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, semelhantes a de um
cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Semelhante, você vê como Satanás imita? Semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Satanás é astuto, a fala dele é uma fala, olha, ele tentou levar o Senhor Jesus na lábia, irmão. Tentou ou não tentou? Como é que ele tentou Jesus? Uma das suas 3 tentações, ele usou o quê? Usou a Bíblia, ele citou o Salmo 91 para tentar, através da sua lábia maldita, fazer com que o Senhor Jesus tropeçasse. O que ele fez lá no Éden para enganar Eva? Falou, não, olha, o que Deus falou é tudo mentira. Não. Quando Eva cita o que Deus falou, ele falou, não, tudo bem, mas olha. Ele não se colocou como antagonista. Ele reinterpretou para Eva, segundo o seu veneno mortal, aquilo que Deus tinha falado. Quando ele está lá tentando o Senhor Jesus, o que ele quer fazer com o Senhor Jesus? Fazer o Senhor Jesus tentar ao Senhor, meu Deus, olha, sobe no pináculo do templo, porque está escrito, e a gente vê as pessoas falando, não, mas olha, o que está escrito na Bíblia, olha, se eu for levar ao pé da letra, não é como nós vimos? Aquele pastor lá que diz que a Bíblia precisa ser atualizada para se defender, olha, se a gente for pegar esse texto aqui, olha, não dá para aplicar aqui. É a mesma tática de Satanás. Ele tem uma sabedoria, uma astúcia do inferno. Muito sutil, muito diabólica. Eu não tenho medo de dizer isso. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê a astúcia de Satanás na boca de certos falsos profetas. Uma astúcia do inferno. Uma sabedoria diabólica. Um espírito de engano e de mentira. Aqui ele está falando aqui, ó, falava como dragão, uma sabedoria de Satanás, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que habitam na terra adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Você vê que ele já entrou aonde? Qual é a função dessa besta? E na linha teológica. Tem um braço político, mas tem um braço religioso. Satanás vai entrar também na teologia. Ele quer influenciar a teologia. Versículo 13, faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e que vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Satanás vai se infiltrar dentro das igrejas, e já está infiltrado em muitos. Então como é que a gente sabe? É pelos sinais? Verso 3 diz, faz grandes sinais. Não é pelos sinais. Como é que a gente sabe? Compromisso com esta palavra, sem alteração, irmão. Compromisso com esta palavra sem alteração, sem reescrever essa palavra, sem suprimir, sem adaptar do jeito que nós a recebemos. Como o apóstolo Paulo diz, este evangelho que eu estou pregando, se alguém, nem que um anjo desça do céu e vos traga outro evangelho, se quiser adaptar, se quiser mudar, seja anátema, seja maldito. Essa história de recontar, de adaptar, de trazer para o nosso tempo, olha, agora precisamos atualizar porque hoje em dia não é mais assim, astúcia maligna do diabo. E nós já podemos perceber essas coisas acontecendo nos nossos dias. Tudo está se encaminhando. Então nós precisamos estar alerta. Eu quero, antes que você se apavore, 2 Tessalonicenses. Meu Deus, será que eu vou passar pela grande tribulação? Meu Deus do céu. Vamos ver aí, 2 Tessalonicenses.
capítulo 2. A partir do verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isso há 2000 anos ele está falando isso. Então hoje nós estamos perto. Naquele tempo ele está dizendo, olha, está mais para frente. Está mais para frente, porque tinham pessoas que diziam que Jesus iria voltar nos dias de Paulo. Paulo está dizendo, olha, não é agora, é mais para frente. Quando é isso? Verso 3, ele vai dar sinais para a gente identificar. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Nós estamos vendo a apostasia nos nossos dias? E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Nós ainda não vimos o homem do pecado, mas nós já conhecemos que o seu movimento está por aí. Você consegue identificar hoje em dia pessoas que se levantam e que se opõem contra tudo que se adora ou que se chama Deus? Existem pessoas que têm ódio da igreja de Jesus Cristo. Está nas redes sociais, você vê muito isso. Um movimento de ateus, mas tem um movimento das pessoas que odeiam a igreja. Você vai ver claramente isso. Tudo, nós estamos vendo tudo ligado a esse movimento marxista. Porque o marxismo, ele prega o quê? O ateísmo. Quando ele se infiltra na igreja, ele se infiltra para matar a fé, para tirar a fé do sobrenatural e colocar a fé no material. A redenção não é mais o reino dos céus, a redenção é justiça social na terra. O pecado é a injustiça social. Quando a gente conseguir estabelecer justiça social na terra, inclusão, que todo mundo for feliz, essa é a redenção da humanidade. É isso que prega o marxismo. É isso que prega a teologia da libertação. É isso que estão pregando muitos pastores. Olha, se atenta. Quantas pregações hoje você está ouvindo falar contra o pecado? Ninguém mais fala contra o pecado. Ninguém mais fala sobre herdar o reino dos céus. É herdar o reino desta terra. Fica atento. É se estabelecer aqui, é conquistar aqui, é progredir aqui. Ninguém mais fala de ir para o céu não, irmão. Ninguém mais quer falar sobre o pecado. Por quê? Porque falar contra o pecado ofende. E nós não podemos discriminar as pessoas. Tadinho, meu Deus. Nós temos que amar. Você chamar a pessoa de adúltera, meu Deus, isso é falta de amor. Você falar para a pessoa que desse jeito ela não vai para o céu, misericórdia, não pode falar isso, nós não podemos julgar ninguém. Você tem ouvido isso, irmão? Você percebe que isso é uma estratégia de Satanás, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora. Vai surgir alguém que vai personificar tudo isso, mas esse movimento já está no nosso meio. Esse movimento nós já podemos perceber. O anticristo ainda a gente não conseguiu identificar quem é. Mas o movimento do qual ele vai surgir nós já podemos identificar. A ideologia, a teologia, o movimento, nós já podemos identificar. Ele vai se assentar no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Verso 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, nós sabemos, o mistério da injustiça já está operando. Se já operava nos dias de Paulo, muito mais agora. Muito mais agora o espírito do anticristo está se manifestando em nosso meio. Somente existe alguém que o detém. O Espírito Santo está impedindo ele de se revelar totalmente, porque a igreja ainda não foi arrebatada. Mas no momento que o Espírito Santo subir com a igreja, porque o Espírito Santo vai subir com a igreja,
aí nada mais vai deter o anticristo, nada mais vai deter Satanás. Aqui fala versículo 8: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então o que vai acontecer? Um evento vai acontecer. Nós vamos ver a preparação toda, mas nós vamos subir. Quando nós subirmos, o Espírito Santo sobe com a igreja, aí o anticristo vai ter total e plena liberdade para agir sobre a terra. Mas não é para sempre. 7 anos. Depois de 7 anos, Jesus vem. E aí o que vai acontecer? Pelo sopro da sua boca, ele vai aniquilar. Aí vai ter a batalha do Armagedon, vai ter todo aquele cenário. Os filhos de Israel vão estar perseguidos, porque a princípio eles vão ser enganados pelo anticristo, mas depois eles vão ver quem é o anticristo, e aí o anticristo vai reunir todos os exércitos da terra, vai cercar Israel e vai vir para destruir Israel. Quando ele estiver próximo a destruir Israel, o Senhor Jesus desce e coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, com o sopro da sua boca. E eu estava lendo Zacarias, eu estava lendo ali, Deus vai fazer com que todos os exércitos da terra se apodreçam em pé. A palavra de Deus diz que as suas línguas, os seus olhos, a sua carne vai apodrecer estando eles em pé. O assopro da boca do Senhor Jesus Cristo. E Jesus vem. O Monte das Oliveiras vai se fender, vai criar um vale pelo qual os filhos de Israel vão fugir. Amém? A palavra de Deus está nos mostrando aqui. Verso 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Está falando do anticristo. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Verso 11: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Um espírito de mentira e de engano que Deus permite que venha. Por quê? Rejeitaram a verdade. Quantas pessoas estão rejeitando a verdade? Você prega, você fala do amor de Deus, não quer saber de nada. Não quer saber de largar o pecado, não quer saber de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não quer saber de andar na presença de Deus. Quantas pessoas, quando o anticristo chegar, quando Satanás vai se manifestar, estas pessoas vão se aliar com ele facilmente, porque estão rejeitando a verdade. Cada vez mais nós somos taxados do quê? Fundamentalistas, retrógrados, antiquados. Não estão? Sim ou não? Você fala dos princípios da palavra de Deus hoje, você coloca nas redes sociais, meu Deus, chove de gente para te criticar, para vir contra você. Por quê? Um espírito de mentira, de engano está sobre a vida deles, porque estão rejeitando a verdade. As pessoas não querem ouvir que adultério é pecado, elas querem adulterar. As pessoas não querem ouvir que a desonestidade é pecado, elas querem ser desonestas. Querem se entregar ao pecado, querem se entregar. O importante é ser feliz, não é isso? A coisa que você mais ouve hoje em dia, o importante é ser feliz. Não importa se a pessoa é adúltera, não importa se a pessoa é homossexual, não importa se a pessoa é desonesta, não importa o que ela faz, o importante é ela alcançar a felicidade dela. Operação do erro, operação da mentira, do engano. Mas nós, irmãos, temos que ficar firmados nessa palavra. Ficar firmados nesse evangelho, lutar, batalhar pela fé evangélica, como o apóstolo Paulo diz. Combater o bom combate da fé, o combate pela palavra de Deus, pela integridade da palavra de Deus. O fim está próximo, está muito próximo. Essa nossa geração aqui não vai passar sem que todas estas coisas aconteçam. Nós vimos a nação de Israel se tornar de novo um país independente, livre, depois de 2000 anos. Jesus diz, quando a figueira florescer, quando os seus ramos, já se tornarem brotando, saber que está próximo o verão.
Em 1948, Israel voltou a ser nação. Israel está aí como sinal para nós. E nós estamos vendo o anticristo aí, o espírito do anticristo se infiltrando dentro da igreja, o espírito do anticristo indo por todo o mundo. Aquele espírito que parecia ter sido morto, não morreu. Veio através do marxismo cultural, está infiltrado na nossa sociedade, está infiltrado na mídia, está infiltrado nos meios de comunicação, está infiltrado, Satanás está controlando tudo. Satanás está se infiltrando em todos os meios. Cada vez mais é mais difícil você ter um estilo de vida segundo a palavra de Deus. Porque você está ficando cada vez mais fora do padrão do mundo. É ou não é? Cada vez mais a gente está fora do padrão do mundo. Mas nós temos que ficar atentos, vigilantes, vamos manter as nossas lâmpadas acesas, vamos manter a nossa vida cheia da unção do Espírito Santo, porque somente aquele que tiver com a sua vida cheia do Espírito Santo vai ouvir a trombeta soar. Pastor, quanto tempo isso pode demorar? Eu não sei quanto tempo pode demorar. O tempo certo a gente não sabe. Eu acredito que no máximo 10 anos. E eu creio que não vai passar muito mais do que isso não. Que 10 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós vamos ser arrebatados. Está tudo se encaminhando rapidamente. Rapidamente está tudo se encaminhando para aquilo que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus, Deus é tão maravilhoso que Ele já de antemão Ele nos fala. Olha, esteja atento, observe. Observe todas as coisas. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar sóbrio, a gente tem que estar vigilante. E preparando a nossa vida para nós nos encontrarmos com o Senhor. Não é para você agora abrir mão de tudo, agora não vou mais viver. Não, viva a sua vida sim. Viva a sua vida, mas viva a sua vida na expectativa do teu encontro com o Senhor Jesus. Você não pode ser pego despercebido. Você não pode ser pego dormindo. Você tem que estar preparado. Como Neemias estava ali reconstruindo os muros de Jerusalém, o que aconteceu? Os inimigos se aliaram e falaram, nós vamos atacá-los de surpresa. Eles não envolver. Quando eles perceberem, nós vamos estar no meio deles. O que Neemias falou? De agora em diante, todo mundo trabalha com a espada na cinta. De agora em diante, todo mundo vigilante. Quando ouvirdes o som da trombeta, se reunir naquele lugar, estamos sendo atacados. A partir de hoje, ninguém mais, as pessoas que moravam fora de Jerusalém, ninguém mais sai de Jerusalém para dormir na sua casa. Todo mundo passa a dormir dentro de Jerusalém. Vamos estar vigilantes. E eles continuaram a reerguer o muro. Nós vamos continuar com a nossa vida. Você vai continuar com o teu trabalho, você vai continuar com o teu estudo. Espada na cinta, fica atento, fica vigilante. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê. Cuidado, porque Satanás, ele não vem de uma maneira que ele vai te chocar. Não, é de mansinho. É de mansinho. É com uma conversa fiada. Parece ser certo, mas não é. Parece ser bom, mas não é. Parece estar correto, mas não é. A palavra de Deus nos mostra que Ele é astuto. E se Ele levou 1/3 dos anjos do céu, irmão, olha a astúcia dele. Os anjos que estavam no céu, que viam a presença de Deus, que estavam na presença de Deus constantemente, Ele levou 1/3. Ele tentou enganar o Senhor Jesus Cristo com o Salmo 91, quanto mais nós. Então esteja atento, cuidado com aquilo que sai da palavra de Deus, cuidado com aquilo que foge da palavra de Deus. Olha, lembra daquilo que Salomão escreveu, as raposinhas, as coisas pequenas, aquilo que parece que não tem importância, mas tem. Não se deixa levar por isso. Fica atento, fica firmado na palavra de Deus, não negocie os teus valores, não negocie a tua comunhão com Deus, não negocie a palavra de Deus, te aprofunda na palavra de Deus.
Te aprofunda na palavra de Deus, começa a ler, começa a meditar, começa a orar, começa a se consagrar ao Senhor, para que tenha azeite na tua botija, para que a tua lâmpada esteja acesa, para que você possa ouvir o som da trombeta tocar. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. E a tua palavra diz para nós sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, mas ele não é leão, Pai. Só existe um leão, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus. Ele quer imitar o leão, ele quer nos enganar, mas ele não vai nos enganar, porque o teu Espírito Santo está conosco. E o teu Espírito Santo, como o Senhor diz, ele vos guiará a toda a verdade, vai nos guiar a verdade na palavra de Deus. Esta palavra não precisa ser atualizada, essa palavra não precisa ser modificada, ela não precisa ser adaptada, ela precisa ser vivida. Abre os nossos olhos, ó Pai. Ó Espírito Santo, abre o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos, para nós entendermos esse tempo. Nós não podemos estar embriagados com esse momento. Quantas pessoas estão embriagadas com esse momento, Senhor? Buscando se estabelecer nesta terra, sem viver na expectativa do reino dos céus, enganados por falsas doutrinas, enganados por falsos mestres, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Quantos ensinos malignos e diabólicos, que fazem as pessoas tirar os seus olhos do reino dos céus e ficar só na expectativa do reino desta terra. Parece que é verdade, mas não é. Parece que é bom, mas não é. Tem aparência de piedade. Olha, tadinho dessas pessoas, nós não podemos julgá-los, nós não podemos condená-los. Meu Deus, nós temos que entender a vida. Parece que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia, porque a piedade verdadeira nos leva ao arrependimento, nos leva à mudança de vida, nos leva a um conserto, nos leva a nos arrependermos do nosso pecado e abandonarmos as nossas velhas práticas e a vivermos em justiça e santidade na presença de Deus. A verdadeira piedade nos leva ao arrependimento, a verdadeira piedade nos leva à mudança de vida, mudança de caráter. Essa piedade falsa, que permite que as pessoas continuem no erro, no engano, vai levá-las para o inferno. Não é a piedade verdadeira, é uma falsa piedade, uma piedade maligna e satânica, uma complacência com o pecado, que o Senhor não admite. A tua palavra diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Abre o nosso entendimento. Quantos, ó Pai amado, o apóstolo Paulo mesmo falou: depois da minha partida se introduzirão no meio de vós lobos devoradores. Ah, Senhor, quantos lobos devoradores estão no meio da igreja? Quantas pessoas estão no meio da igreja, Senhor, que não tem compromisso com a tua palavra, que não tem compromisso com a verdade, estão vivendo mentira, estão ensinando erro, influenciados não pelo Espírito Santo, mas dominados pelo espírito maligno do anticristo. Abre os nossos olhos, Senhor. Deus, nos dá discernimento, Senhor. Discernimento de espíritos, ó Pai. Nos dá discernimento, Senhor. A nós, ó Pai, não sermos enganados de maneira nenhuma, Pai. Ó Deus, nos ajuda nestes dias. São dias difíceis, ó Senhor. São dias difíceis esse tempo, Pai. Dias em que a tua palavra diz que os homens não suportarão a sã doutrina, e não têm suportado. Quando nós falamos da sã doutrina, muitos tapam os ouvidos, muitos rejeitam. E eu não estou falando de pessoa de fora, não, pessoa que se diz de Deus, tapam os ouvidos. Não, não é assim não, eu não concordo com isso, não, eu não aceito isso. Não suportam a sã doutrina. Levantam para si doutores que lhes fazem segundo a sua vontade e o seu desejo. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo, mais do que nunca nós precisamos da tua unção, e a unção do Santo.
Nos dá discernimento. Pai, nós precisamos dessa unção, ó Pai. Que nos dê discernimento, ó Pai. Para que não sejamos enganados, ó Pai. Oh Deus maravilhoso e santo. Cobre-nos com teu sangue, Pai. Os irmãos vão adorar ao Senhor. Continua em espírito de adoração. Continua clamando na presença do Senhor. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Meu Deus, eu quero estar atento e vigilante, Pai. Eu quero ser arrebatado, Senhor. Eu não quero ficar nesta terra, Senhor. Meu Deus, eu não quero, Senhor, nada com o espírito do anticristo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quebranta-me, Senhor. Me leva ao arrependimento, Senhor. Mas eu não quero ficar nessa terra.